aula teremos uma visão geral da base da gramática da língua portuguesa, que seria a morfologia, ou seja, estuda a forma das palavras, a classificação morfológica das palavras em língua portuguesa. As palavras possuem 10 classes de subdivisões, que são substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjugação, interjeição. E nessa aula nós vamos estudar sobre 3 deles, tá? O substantivo, os adjetivos e os artigos. Então vamos lá. Nós começaremos a estudar o substantivo, primeira classe de palavras. Vamos entender o que é um substantivo. Ele serve para designar o nome de todas as coisas. Ele dá nome a tudo. Então, uma caneta é um substantivo, uma lousa é um substantivo, giz é um substantivo, etc. Substantivo pode ser próprio, como o Brasil é um substantivo próprio. São Paulo é um substantivo próprio. Tia é um substantivo próprio. Podemos observar no nosso PDF as classificações, ok? Mas se por acaso vocês tiverem dúvidas se aquela palavra é um substantivo, vale lembrar que um artigo é uma palavra que define um substantivo. Então, quando for possível, coloquem um artigo antes do substantivo. Aquela palavra que está vindo depois será um substantivo, pelo menos dentro daquele contexto. Então, um exemplo aí para vocês. Se vocês disserem assim, a casa, o bolo, sei que são substantivos. Diferente se eu falar assim, vou comprar. Não faz sentido, né, gente? Não tem sentido algum, porque comprar é um verbo. Agora, se eu disser o comprador, aí sim eu tenho um substantivo. Então, na dúvida, coloquem um artigo antes da palavra. Se mantiver o sentido, então aquela palavra exerce a função de substantivo. Então, vamos falar agora da classificação desses substantivos. Separada em comum, próprios, certo? Então, os comuns são todos esses que eu falei. Caneta, lousa, giz, cachorro, cadeira, borracha e etc. Como é que eles se tornam próprios? A partir do momento que ele nomeia, que ele especifica alguma coisa, aí ele se torna um substantivo próprio. Quando eu falo cidade, por exemplo, posso estar falando de qualquer cidade do mundo. Quando eu digo cidade de Cotia, cidade de São Paulo e etc., aí eu estou especificando a cidade ao qual eu falo. Então, Cotia é um substantivo próprio, enquanto a cidade é um substantivo comum. O mesmo acontece quando eu falo, aquela menina é muito bonita. Eu estou me referindo a qualquer menina. Agora, a partir do momento que eu especifico o nome dessa menina, que eu falo assim, aquela menina, Isabela, é a minha filha mais velha, tá, gente? Ela é bonita, eu formo aquele substantivo um substantivo próprio. O nome Isabela é um substantivo próprio. Já a menina é um substantivo comum. Já não se trata mais de qualquer menina, né? Vou colocando o nome aí, se trata da Isabela. A mesma coisa acontece com o substantivo comum. A partir do momento que eu falo Brasil, Estados Unidos, são todos substantivos próprios. Ok? Até o nome do cachorro também é um substantivo próprio. Se eu falo a palavra cachorro, cachorro do meu vizinho, Marley, cachorro do meu vizinho, Frederico, Richard, seria cachorro. Portanto, é um substantivo comum. E os nomes Marley, Frederico, Richard são substantivos próprios. Então, no resumo, sempre que eu falo algo abrangente, eu não especifico qual cidade, qual o nome da menina, eu estou falando de substantivo comum. E a partir do momento que eu especifico ele é próprio, ok? E vale lembrar que o substantivo próprio sempre é escrito com letra maiúscula. Agora vamos falar de outra classificação de substantivo.
Simples ou composto? Simples, pessoal, é aquele que possui um radical, uma palavra. E o composto é aquele formado por duas ou mais palavras, como no caso de peixe. Peixe é um substantivo simples. Agora, se eu falo peixe-boi, daí é um substantivo composto, são duas palavras. O mesmo acontece com banana, é um substantivo simples. Agora, se eu falo bananal, carta, duas palavras, aí é um substantivo composto, certo? Substantivo simples, uma palavra. Substantivo composto, duas ou mais palavras. A próxima classificação, que seria primitivo ou derivado. Lembrando que o substantivo primitivo é todo o original, correto? E não advém de outro, sim que dá origem a outras palavras. Exemplo para vocês, a palavra terra. Terra é um substantivo primitivo, dá origem a terreno, que é um substantivo derivado de terra. Então, o substantivo derivado sempre terá origem de um substantivo primitivo. O mesmo acontece com a palavra flor, floricultura, vidro, vidraçaria. Então, vamos entender que um substantivo primitivo pode dar origem a vários substantivos derivados. Os substantivos também podem ser concreto ou abstrato. E nesse caso, nós precisamos de uma certa atenção, tá? Por quê? Quando estamos lá no começo do aprendizado do substantivo, por exemplo, a minha filha de 8 anos, ela está aprendendo agora, ela está cursando a 4ª série e ela está aprendendo sobre substantivo. Aí costuma-se dizer que todo substantivo concreto é aquele que a gente pode pegar, certo? Casa, por exemplo, eu posso pegar. A bicicleta eu consigo pegar. Tocar, né? E o abstrato, eu não posso palpar, eu não posso pegar. Mas essa indefinição é incorreta, tá, gente? Por quê? Por exemplo, quando eu falo em gnomo, muito provavelmente alguém vai ver um gnomo andando pela cidade, né? Teoricamente, ele seria abstrato, certo? Afinal de contas, eu não posso tocar num gnomo. Porém, eu posso imaginá-lo. Eu posso ver uma foto, desenho, uma imagem de biscuit. Esses substantivos, gnomo, bruxa, fada, saci, apesar de não existirem, nós podemos imaginar, idealizá-lo. Então, ele passa a ser concreto. Não use essa distinção de pegar ou não pegar para definir se é abstrato ou concreto. O abstrato é tudo aquilo que depende de outro para existir. Exemplo, amor, saudade, opinião, maldade. Não é possível ver o amor por aí. Nós podemos ver símbolos que nos remetem ao amor. Exemplo, se eu vejo um coração, vai me dar a ideia de amor. Se eu penso em alguém que eu amo, vai me dar a ideia de amor. Mas o amor em si não tem forma. Eu dependo que eu sinta esse amor. Eu dependo de um objeto, de um coração, por exemplo, que remeta ao amor. Então, seria abstrato. O mesmo acontece com a saudade. Depende que alguém sinta a saudade. Ela vai ter uma forma, por exemplo. Vamos entender que o concreto é tudo aquilo que eu possa idealizar. A forma que eu possa ver. Um desenho, uma foto e tudo mais. E o abstrato é todo aquele que depende de alguém ou algum objeto que lhe faça referência para poder existir. Agora vamos falar do substantivo coletivo, que são aqueles que designam um conjunto de coisas, um grupo. Exemplos:
Alcateia é um grupo de lobos. Cardume é um grupo de peixes. Colmeia ou enxame é um grupo de abelhas. Constelação é um grupo de estrelas. Então, esses são substantivos coletivos. E é importante destacar que um substantivo coletivo, ele pode ser específico ou não. Quando nós falamos aí de constelação e cardume, por exemplo, são coletivos específicos, porque uma constelação só pode ser uma constelação de estrela. Um cardume só pode ser um cardume de peixes. Agora, quando eu falo de junta, pode ser de uma junta médica, de uma junta de examinadores, de pesquisadores. Não há uma especificação. Ela abrange aí, tá? Para diversos grupos. Então, junta, por exemplo, substantivo coletivo, mas não específico, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero. Estamos aí nos referindo ao masculino e ao feminino. E temos a classificação substantivo biforme, que são aqueles que possuem duas formas distintas, tanto para o feminino quanto para o masculino. Exemplos aí no PDF de vocês: menino, menina, garoto, garota, gato, gata, cão, cadela. Os substantivos uniformes ou epicenos são aqueles que possuem apenas um gênero, que indicam nomes de certos animais, sendo necessário o emprego das palavras macho ou fêmea. Exemplo: jacaré macho, jacaré fêmea. Por fim, os substantivos sobrecomuns são aqueles que não possuem distinção nenhuma para designar os dois gêneros. Um único termo é usado para apresentá-los. Exemplo: a criança, o indivíduo, a testemunha. E quando falamos de substantivos flexionados, é quando falamos de substantivos flexionados por grau. Aumentativo indicam grandeza, como casarão, narigão, mulherão. E os diminutivos indicam pequenez, né? Casinha, narizinho, mulherzinha. E são os dois graus, né, de substantivo: o aumentativo e o diminutivo. E agora nós vamos aprender a identificar o adjetivo simples, composto, primitivo e o derivado, além de distingui-lo em uniforme e biforme. Veremos também como é formado o plural dos substantivos simples e compostos e como são representados os graus comparativos, né, que podem ser de igualdade, superioridade ou inferioridade, ou superlativo, que subdividem em absoluto, sintético e analítico, e relativo de superioridade ou inferioridade. Os adjetivos, assim, são como os artigos. Eles funcionam como satélites do substantivo, ou seja, acompanham um substantivo, certo? E a função do adjetivo é atribuir uma característica. E esse substantivo, ele tem que ser algo negativo ou positivo. Vamos utilizar aí a palavra homem, por exemplo. Homem é um substantivo comum, certo? Vamos caracterizar esse substantivo agora. Eu posso ter homem bom, homem mau, homem esperto. Então, nesse exemplo, eu tenho o mesmo substantivo, com a palavra homem, e vários adjetivos: bom, mau, esperto. Eles são utilizados, então, aí nesse substantivo como características, tá? Pessoal, a função básica de um adjetivo é atribuir
essas características. E aí sim, como um substantivo, o adjetivo possui diversas classificações. A primeira delas seria o adjetivo uniforme, por exemplo, ou biforme. Ele seria uniforme quando houver uma única forma, tanto para o gênero masculino e para o gênero feminino, como é o caso das palavras feliz e triste, pode ser usado para o substantivo homem, quanto para o substantivo mulher. Homem feliz, homem triste, mulher feliz, mulher triste, certo? Já o biforme possui duas formas. Vai haver aí a variação de gênero, então, correto? Homem mau, mulher má. Homem esperto, mulher esperta. O adjetivo também pode ser classificado em simples e composto. O adjetivo simples é quando possui uma só palavra. Vermelho é um adjetivo. Claro é um adjetivo. Agora, se eu unir os dois, vermelho, claro, aí ele já vira um adjetivo composto, certo? Recapitulando, então, o adjetivo simples, uma palavra. O composto, duas palavras. Também podem ser primitivo e derivado. O primitivo, ele é o original. A palavra bom seria primitivo, certo? Dela nascerá outros adjetivos, como a palavra bondoso. A palavra bondoso é derivado do adjetivo bom. E é importante lembrar que adjetivo pátrio, por exemplo, é aquele que serve para classificar, designar onde as pessoas nascem, determinados continente, país, região, estado e cidades também. Então, a relação ao continente seria europeu, asiático, americano. Em relação nascidos no Brasil, sou brasileiro. Em relação a regiões do Nordeste, nascidos no Nordeste, nordestino. Nascidos no Sul, sulistas. Estados, né? Seria carioca, paulista, mineiro e assim vai. Nascido na cidade de São Paulo, eu sou paulistano. Nascido em Sorocaba, são chamados de sorocabanos. Aí depende da cidade, certo? E todos eles são adjetivos pátrios. E é muito importante ressaltar para vocês que um adjetivo ele pode ter dois valores. Não tem a ver com classificação, e sim como características que ele pode atribuir a um substantivo. Essa característica pode ser apenas descritiva ou ter um valor. Ou seja, quando eu falo o cabelo dela é longo, estou descrevendo o cabelo. Agora, a partir do momento que eu dou a minha opinião, né, eu dou um valor àquilo, aí se trata não mais de um adjetivo descritivo, e sim um valor ativo. Ou seja, o cabelo dela é horrível, por exemplo. Eu atribuí a minha opinião, né? Dei o meu valor àquele cabelo. Então não é mais uma descrição, e sim uma valoração. Vamos lembrar agora das locuções adjetivas. As locuções adjetivas é aquele conjunto de palavras, duas ou mais. Atenção, geralmente elas são unidas por preposições, correto? Substituindo o adjetivo. Algumas vezes, por não haver o adjetivo para determinar aquilo, ou porque o adjetivo não determinaria tão bem assim. Então vamos aos exemplos. Quando eu digo casa de madeira, essa casa de madeira é uma locução adjetiva. Eu poderia muito bem substituir por casa amadeirada.
que seria o adjetivo mais próximo de madeira, certo? Porém, vamos analisar o sentido disso. Porque quando eu penso nessa casa de madeira, eu penso completamente que ela é completamente de madeira, certo? Agora, quando eu digo a casa amadeirada, né? Ela é amadeirada, eu tenho a ideia de algo amadeirado, partes de madeira, né? Toque de madeira, como é comum nos perfumes, por exemplo. Nós temos aí perfumes com toque de madeira. Então, no caso da frase casa de madeira, eu teria mesmo que usar a locução adjetiva, que é o adjetivo. Então, no caso da frase casa de madeira, eu teria mesmo que usar a locução adjetiva, porque o adjetivo em si não atenderia o que realmente estou querendo dizer. Seria vamos dizer que seria uma comunicação mais assertiva. Em alguns casos, a posição de um adjetivo para substituir a locução, como no caso da frase casa de João de Barro de Barro é a locução adjetiva e não há um adjetivo para designar a casinha, né, do pássaro, João de Barro, que o pássaro constrói. Então, nesse caso, nós temos mesmo que usar a locução adjetiva. Agora, caso eu possa usar tanto a locução como o adjetivo, sem prejuízo de sentido, né? Qual seria esse caso? Um exemplo aí, luz do sol é a locução. Eu posso substituir isso por luz solar. Percebemos que não há uma alteração no sentido da frase, beleza? Agora, por fim, nós vamos estudar os artigos. Os artigos, eles compõem sua classificação em definido e não definido. O artigo é uma palavra que acompanha o substantivo e com relação ao substantivo, ele vai individualizar ou generalizar ou demonstrar seu gênero ou número. Essas são as funções do artigo em relação ao substantivo. Quais são os definidos? Os definidos são o a, o, os e as. Eles servem para individualizar, definir e especificar o substantivo ao qual estou me referindo. E os indefinidos são uma, uns, umas. São eles que vão generalizar, indefinir, não especificar esses substantivos. Vamos ver agora a diferença. Quando eu digo falei com o guarda, dá a ideia ao meu interlocutor que ele sabe de que guarda eu estou falando. Agora, estou individualizando, certo? Isso especificando com que guarda eu falei. Se eu disser falei com um guarda, retirando o artigo o, já dou a ideia de qualquer de indefinição. Então aí podemos ver a diferença no sentido de nós utilizarmos um artigo definido ou um artigo indefinido. Um artigo também serve para generalizar e especificar o mesmo substantivo. Como assim? Vamos dizer que se eu tirarmos um artigo, ele vai estar dando a ideia de generalização. Se eu utilizar, ele me dá a ideia de indefinição. No caso dos indefinidos, é claro. Então, um exemplo. Se eu digo, li todo o livro que achei. Vamos observar que não temos artigo nenhum, certo? Vindo antes da palavra livro, que é o nosso substantivo aí na frase. Então, eu dou a ideia de totalidade. Eu li tudo que eu achei no caminho. Agora, quando eu digo li todo
o livro que achei, aí eu tenho a ideia de especificação. Era um livro apenas e eu li ele inteirinho, certo? Vamos a outro exemplo. Se eu disser, estudei toda a matéria. Se eu digo toda a matéria, estou querendo dizer que eu estudei português, matemática, história, enfim, tudo. Agora, se eu digo, estudei toda a, eu utilizo o artigo a matéria, aí já me vem a ideia de especificação. Eu estudei o que era para ser estudado. Era para prova de português, era para prova de matemática. Outra questão dos artigos é a parte de estimativa. Quando eu digo faz umas 2 semanas que a vi, isso me mostra um tempo indefinido. Ou seja, eu não sei o período preciso que eu a vi. Eu sei que faz umas 2 semanas ou uns 2 dias. Então, o artigo indefinido vai servir para isso também, para identificar a estimativa, certo? Agora, com relação ao gênero, o artigo vai identificar do substantivo, principalmente quando tiver substantivo de 2, que nós vimos aí no início do podcast. Falando dos substantivos, certo? Que são aqueles substantivos que possuem uma única forma, tanto para o masculino ou para o feminino. A palavra cliente não tem uma variação de gênero. Aí entra o artigo para determinar o gênero. Aí entra a importância do artigo, que vai mudar, além de acompanhar o substantivo. Ele vai realmente especificar. Então, se eu disser, falei com o cliente, ou falei com a cliente, eu já alterei aí completamente o gênero. Não é o mesmo desse substantivo, certo? No caso aí onde estamos falando dos substantivos de gênero de 2. E no caso dos números, temos aqueles que só possuem a versão em plural, certo? Como é o caso de óculos e férias, das palavras óculos e férias. Os artigos aí, eles terão que ser flexionados acompanhando os substantivos. Já tivemos uma aula sobre isso também. Então eu falo, perdi o óculos. Porque são 2, então o artigo vai para o plural. Perdi os óculos. Então aproveitei as férias, sempre acompanhando o número do substantivo. Agora temos uma questão que é sempre até gera aquela dúvida na redação. Se eu devo usar o num, numa, certo? Tá certo. Eu posso fazer uma contração da preposição em mais o artigo indefinido. Ou seja, ao invés de eu falar fui em um passeio, eu posso falar fui num passeio. Usar essa contração está correto. Então, bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Dúvidas, me chamem nos nossos grupos aí de WhatsApp ou no Classroom, no Google Class. Um abraço virtual para todos vocês. Professora Marcelina.